Doutor, queria começar te pedindo uma ajuda para a gente contextualizar a urgência de um código de conduta ético para os ministros da Corte do STF. O que a gente tem de objetivo ali dentro que pode ajudar a gente a passar momentos delicados como esse que nós estamos agora? Uma boa tarde. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Natália. Obrigado pela oportunidade. Importante é de salientar que esse trabalho que nós estamos apresentando hoje, ele teve início, a elaboração e estudo em junho do ano passado. Ou seja, uma necessidade sentida e percebida há muito tempo já de adequar o Poder Judiciário, então nós estamos falando de reforma do Judiciário mesmo, às exigências da democracia moderna. E a gente começa pelo Supremo Tribunal Federal, claro, que é o órgão de cúpula, e tudo aquilo que é feito no Supremo Tribunal Federal é reproduzido, se reproduz para o Judiciário inteiro. Então, a ideia do Código de Conduta, ela já vinha, desde o ano passado, sendo trabalhado, porque nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, todas as entidades, públicos, privadas, se adaptaram a essa necessidade de mais transparência, de mais governança, de mais publicidade dos seus atos. E quando se trata de um serviço público de tamanha relevância, que decide a vida dos outros, que é o Judiciário, mais ainda. Os fatos recentes só reafirmam que aquela nossa percepção de meados do ano passado é real. A gente precisa mesmo desse instrumento. Agora, doutor Leonardo, o senhor diz, a gente precisa mesmo desse instrumento. Bom, a dúvida é de que nós precisamos de alguma autocontenção e de alguma noção, algo que se pareça com uma noção qualquer de moralidade do judiciário, né? Não dá mais para o magistrado achar normal pegar carona em jatinho, ao lado de um advogado de uma das partes, ou participar de converscotes internacionais financiados por empresários e pessoas com interesse em processos que tramitam aí nas cortes superiores, né? Isso tudo precisa ser disciplinado. Agora, um código de conduta vai resolver isso? A gente já dispõe do Código de Processo, a gente já dispõe da LOMAN, que é a lei que regula o comportamento, traz as regras de comportamento para os magistrados, né? E esse regramento vem sendo ostensivamente desrespeitado, né? O Código de Conduta resolve isso? Ele não resolve, mas ele é um ponto de partida importante, porque é aquilo que eu falei, um Código de Conduta da Suprema Corte é um referencial normativo, referencial moral para todo o Judiciário. Tanto não resolve que a nossa comissão ela não foi instituída para fazer especificamente esse trabalho, é um trabalho mais amplo, e a fase seguinte é a apresentação de propostas de lei e emenda constitucional. Lei, justamente como você notou, Josias, o Código de Processo. O nosso Código de Processo ele é muito pobre, podemos assim dizer, nas hipóteses de impedimento e suspeição. Basicamente, a gente tem poucas hipóteses de impedimento, e suspeição ela acontece quando o juiz se declara suspeito. Então, a gente quer inserir na lei mais mecanismos de impedimento e suspeição, porque é isso que dá o controle público. Então, isso vai vir. E também vamos propor algumas emendas constitucionais, por exemplo, para mandatos para os juízes, para mexer no foro privilegiado, algumas coisas que precisam vir. Você está certo, um código de conduta interno do tribunal não resolve, mas ele é um ponto de partida necessário. E quando a gente vê, inclusive, professor, dentro das entrevistas como a do ministro Edson Fachin sobre as divergências em torno das discussões da necessidade do Código de Conduta, vence o argumento de que um ano eleitoral não seria o ideal para uma implementação como essa. O senhor poderia me ajudar aqui a explicar um pouco o porquê disso, o que entra nessa avaliação e o que torna delicado a gente estar no ano eleitoral para essa discussão ou não? Ele se sustenta? Eu respeitosamente discordo, o Poder Judiciário ele tem que estar longe da disputa eleitoral partidária, portanto, ele tem que ter as próprias pautas governadas conforme os interesses da administração de justiça. Se a gente pensar que o ano eleitoral atrapalha discutir reformas, a gente tem ano eleitoral de 2 em 2 anos. Então, a gente paralisa o país, é muito conveniente dizer isso, ano eleitoral a gente não faz nada. A gente tem eleições municipais daqui a 2 anos, ano eleitoral, depois, para os 2 anos, ano eleitoral federal. Então, de 2 em 2 anos, não se faz nada porque é ano eleitoral. Eu diria até o contrário. A gente precisa colocar uma reforma do judiciário republicana, técnica, em pauta,
em andamento para evitar que na eleição candidatos oportunistas, extremistas, se apropriem do tema para usar o tema como pauta eleitoral. Então é o contrário. A gente tem que se antecipar para evitar que esse tema seja utilizado indevidamente na eleição e aí desinformando a população. Vai ter candidato falando todo tipo de loucura aí para fazer no poder, contra o Poder Judiciário. Agora, quis me parecer que o ministro Fachin fez referência a observações que ele recolheu dos colegas lá, né? Uma ala do Supremo acha inconveniente discutir código de conduta agora por conta da natureza eleitoral do ano. Agora, o Supremo Tribunal Federal já está pendurado no noticiário de cabeça para baixo, já é objeto de debate eleitoral. Uma ala do Parlamento brasileiro, a ala mais conservadora, se equipa há muito tempo para eleger senadores e formar uma bancada que tenha condições numéricas de aprovar impeachment de ministro do Supremo. Quer dizer, parece que esse debate já existe, né? Quem mata o tempo, imaginando que vai inibir o debate eleitoral, acaba se comportando como um suicida, né? Porque o assunto já está em pauta, né? O que eu queria saber é se não lhe parece que esse tema, em vez de fugir dele, o Supremo deveria enfrentá-lo para ontem, não é nem para hoje, né? E não lhe parece também que esse tipo de argumento mostra a fragilidade do ministro Fachin para introduzir esse debate? Hoje, majoritariamente, parece que são contrários os ministros do Supremo a um código de conduta, né? Acho que não sai, não lhe parece isso? Olha, acho muito importante destacar que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, um presidente no poder da República, está colocando o debate, está disposto a colocar o debate. Isso mostra da necessidade das medidas. Que há dificuldades, toda mudança ela impõe alguma dificuldade, que seja por mexer com costume, que seja por mexer com acomodações, que seja por mexer com interesses, que seja por questões ideológicas até, né? Muitas pessoas podem ser contra a ideia. Mas o que não é aceitável é interditar o debate público. Ou não é hora de debater. Não podemos debater. Esse é um debate interno, só nosso, da magistratura. A magistratura é um serviço público, como educação, como saúde, e a gente discute a gestão da educação, a gente discute a educação da saúde, a gente tem o direito de discutir a gestão da justiça, né? Preservando a independência da magistratura para aquilo que é essencial e para aquilo que existe a independência, para decidir as causas, decidir processos. Aí, isso é prerrogativa do judiciário, mas nós não estamos dizendo disso, nós não queremos mexer na independência dos juízes decidirem processos. A gente quer mexer na gestão da administração da justiça, que é de interesse público. Então, eu estou, Josias, confiante na condução do ministro Fachin. Agora, se há problemas de um lado, que é o lado do Supremo e da magistratura, há problemas também do outro lado, que é o lado da advocacia, né? O que eu queria lhe perguntar é se a OAB avalia que há transgressões éticas também do comportamento, por exemplo, de um advogado que se coloca num avião particular, num jato particular, ao lado de um ministro do Supremo, Dias Toffoli, para assistir a uma partida de futebol em Lima, no Peru, e esse magistrado é o magistrado que está tratando como relator do processo que interessa ao cliente deste advogado. Há aí também um problema ético. Há um problema ético da parte de uma advogada, como a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que aceita ser contratada por um personagem como o Daniel Borcaro, num contrato aparentemente inusual, atípico, né? 3,6 milhões de reais por mês de remuneração. Parece claro que quem está contratando está interessado mais do que nos serviços jurídicos da advogada, no prestígio que ela pode emprestar ao seu cliente, não é? Há problemas éticos também do outro lado, do lado da advocacia? Certamente há, e a gente pode tomar a sua questão, Josias, para dizer a importância da autorregulação, porque, ao contrário do Supremo Tribunal Federal, a OAB tem um código de ética e tem um tribunal de ética. Então, os advogados eles podem ser submetidos às normas do código de ética e julgados pelo tribunal de ética da OAB. E aí, duas coisas que estão aqui na nossa proposta que são interessantes, né? Uma delas é que a gente coloca que os ministros, os juízes, não podem se pronunciar sobre casos que eles vão julgar ou apreciar. E uma das questões que você me colocou aí, do avião colocar no jatinho aqui, ela foi submetida ao Tribunal de Ética da OAB.
aqui de São Paulo, o Tribunal de Ética da OAB vai analisar. E aí, para ser coerente em relação ao que eu estou pedindo que os juízes façam, eu não posso falar nada, porque eu presido o julgamento aqui em São Paulo, né, do Tribunal de Ética, então nós vamos enfrentar, e eu não posso antecipar uma questão que vai ser julgada, que vai ser enfrentada pelo Tribunal de Ética, que está sob minha presidência, assim como eu não quero que os juízes falem. Mas, indo além, nós estamos prevendo aqui no Código de Conduta, espera aí um minuto, que, né, os advogados, nós estamos prevendo uma obrigação para advogados que advogam na corte também, deixa eu achar aqui, né, que os advogados, que eles devem suscitar o conflito, eles devem registrar quando eles têm proximidade com os ministros, não é? Está aqui no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 1º, não é? Que o advogado deve também acusar o conflito de competência. Então, a gente está impondo também a obrigação para o advogado, não é? Que o advogado, quando vai advogar em determinada corte, ele já deve registrar que ele tem uma proximidade com o ministro. Então, nós estamos colocando a obrigação ética para o advogado também. É importante que os advogados também façam esse registro. Eu vou distribuir um processo sobre o Tribunal Federal e, eventualmente, eu tenho um ministro com quem eu tenho uma relação íntima, que tenha sido meu sócio, eu como advogado, segundo a proposta que eu acabei apresentando, eu sou obrigado a indicar esse conflito já no meu pedido. Só para deixar claro, sem querer antecipar nenhum juízo a respeito do caso, o senhor já esclareceu que vai participar da apreciação do caso, não pode se manifestar, mas só para deixar bastante claro, então existe hoje uma representação contra o advogado Augusto de Arruda Botelho, que, sendo advogado de um dos diretores do Master, voou nesse jato particular ao lado do ministro Toffoli. Existe essa representação? Objetivamente, ela será julgada quando? Como se dá o procedimento e o trâmite dessa representação? Tá, não é uma representação contra o advogado, existe uma representação no Tribunal de Ética, a gente tem aqui uma turma que chama turma deontológica, é a turma que fica entendimentos, pedindo para analisarmos o caso, que é esse, e analisarmos e criarmos um entendimento normativo. Ou seja, existe uma consulta no Tribunal de Ética para avaliar se existe impedimento ou não ético em determinadas relações entre advogados e juízes. A partir desse caso, mas vale para todos, entendeu? Não é um julgamento do caso concreto. É a partir do caso concreto, mas o nosso tribunal ele vai ter que fixar um entendimento que submete a todo o Tribunal de Ética do Estado de São Paulo, a todos os advogados de São Paulo. E essa análise se dá por iniciativa da OAB? Não, nós somos provocados. Por iniciativa da OAB? Provocados por quem? Advogados nos provocaram. Então, só para entender, de novo, vai se formar uma jurisprudência interna, por assim dizer, da OAB, a ser aplicada, eventualmente neste e em outros casos. Em todos, exatamente, em todos, é isso. E foi a partir desse caso que surgiu a consulta ético-disciplinar, é um processo ético-disciplinar, mas ele tem a intenção... É como se fosse, Josias, mal comparando, uma ação de constitucionalidade, onde você discute a tese, você não discute as pessoas. Para afirmar uma tese, se isso pode ou não pode. Doutor Leonardo. Leonardo. E quando sai a decisão? A partir de março. O tribunal, nosso tribunal tem a primeira sessão em março. A gente vai para um rápido intervalo, Josias, para quem está acompanhando a gente na TV, mas a gente segue com esse ponto importante aqui da nossa entrevista no YouTube. Podemos continuar então aqui, doutor, previsões para março, e aproveito até nessa reta final para ter uma análise sua como um todo. A gente vê os desafios que o caso Master vai implicar para a área de vocês na atuação de advogados como um todo. Vemos interesses conflitantes desde quem atua em banco, defesas precisando sair. A gente sabe que é um campo que está muito delicado no momento. Queria então que a gente terminasse a conversa-resposta no caso do Josias, para as conclusões disso, mas como um todo, o que a gente tem de preparo para lidar com institucionalidade e questões éticas em um bolo que a gente já vê que está envolvendo tanta gente. Josias Por ou favor. eu? Agora? Não, para o senhor. Eu? Ah, tá. Então, momentos como esse, tem um aspecto positivo, que eles usam para a gente aprimorar as instituições e aprimorar nossos controles justamente à luz de muitas coisas que às vezes ocorrem na clandestinidade e quando vem a público, embora possam chocar, é bom que venha ao público. É bom que venha ao público, porque quando você tira determinada situação da clandestinidade, você dá
a oportunidade de tratar isso à luz da discussão pública, e a imprensa tem sido fundamental nisso. A imprensa brasileira tem sido fundamental nisso, e criar regras atuais. O que nós queremos aqui, né? A maioria absoluta dos advogados, das advogadas e dos juízes do Brasil atuam com honestidade, com ética, com correção, querendo achar a boa solução para os seus casos. Então a gente precisa proteger a atuação profissional dessa maioria de juízes e dessa maioria de advogados que atuam bem, separando, né, aqueles que atuam mal, apontando aqueles que atuam mal e evitando que essas condutas de maus profissionais abalem o quê? A confiança na justiça, é isso que a gente vem dizendo. Né? O brasileiro confia muito na justiça, o brasileiro procura a justiça. Né? A nossa democracia tem o funcionamento da justiça como um pilar essencial. Então o momento é esse, de defender um dos pilares essenciais da nossa democracia, que é a confiança das pessoas na justiça. Isso é muito sério. Temos um minutinho para a pergunta final aqui, Josias, antes do encerramento do nosso programa. A seu juízo, objetivamente, evidentemente que são conceitos delicados, né? Mas acha que hoje, diante de tudo que ocorre em relação ao inquérito do caso Master, o ministro Dias Toffoli perdeu as condições de se manter como relator desse caso? O caso deveria retornar à primeira instância? Ou o ministro ainda tem isenção para operar a despeito do noticiário que envolve até os seus familiares, seus irmãos? Josias, minha resposta vai estar um passo antes, mas ela responde a sua pergunta. Esse caso do Banco Master não deveria estar no Supremo. Jamais. O resto está respondido. Ele não deveria estar submetido à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Ele estar submetido à jurisdição do Supremo Tribunal Federal faz mal ao tribunal. Faz mal à vida do tribunal. Então a gente pode fechar. Acho que está respondido. Falta, a seu juízo, aquele liame que vincularia o caso a alguém com foro por prerrogativa de função no Supremo, é isso? Não, só se tiver algo que não foi publicado ainda, por tudo que foi publicado não há, e mesmo em tese, não é, nós estamos transformando o nosso Supremo Tribunal Federal num tribunal criminal. Esse e tantos outros casos criminais não tinham que estar na Suprema Corte. Ela é uma corte constitucional, não é uma corte penal. Muito importante essa fala que o senhor traz aqui para a gente. Só bem rapidinho, para fecharmos, doutor Leonardo, próximos passos, depois da apresentação na sexta-feira dessa proposta que vocês entregaram ao STF. O que a gente pode esperar de agenda aqui para vermos se vai emplacar ou não essa discussão por lá nesse ano? Nós vamos levar, como eu falei no começo, propostas ao Congresso Nacional, de propostas de lei que se complementam a essa ideia de reforma do judiciário. Né? O Conselho Federal da OAB, na sua primeira sessão do ano, vai discutir o tema também. Então, nós vamos também impulsionar a discussão no Conselho Federal da OAB, para que a gente possa ter todas as instituições mobilizadas agora para fazer essas reformas. A gente precisa o quê? De uma mobilização institucional agora. A sociedade está claramente mobilizada. Né? Claramente mobilizada. A gente precisa que as instituições se mobilizem. É isso, doutor Leonardo. E a gente segue acompanhando do lado de cá, como o senhor reportou, muito importante o trabalho da imprensa nesses dias, nesse caso também. Obrigada demais pela sua presença aqui com a gente no All News. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Muito obrigado.